Olá! Quem aposentou após a reforma da Previdência, ou seja, depois do dia 13 de novembro de 2019, nos anos de 2020, 21, 22, podem também pedir a revisão da vida toda? Gostaria de obter informações a respeito deste assunto? Então eu convido você a permanecer comigo até o final deste vídeo, tá bom? E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, eu gostaria de convidá-lo a fazer a sua inscrição neste momento. Deixa seu like neste vídeo, comente à vontade, eu respondo a todos os comentários e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e com todos os seus familiares. E também peço que você passe a me seguir no Instagram e qualquer dúvida você pode entrar em contato comigo e agendar uma consulta personalizada, tá bom? Agora vamos às informações de hoje. Meus amigos e minhas amigas aqui do canal, eu recebi um comentário que dizia o seguinte: me aposentei no ano de 2021, posso pedir a revisão da vida toda? Veja bem, a revisão da vida toda ela é vantajosa para muitos aposentados e pensionistas do INSS, mas ela não é para todo mundo. Para você poder dar entrada neste pedido na Justiça da revisão da vida toda, é necessário preencher alguns pré-requisitos, sendo eles: primeiro, você deve ter contribuído antes do Plano Real, ou seja, antes do mês de julho de 94, você precisa ter boas contribuições realizadas junto ao INSS. Segundo pré-requisito é você ter se aposentado nos últimos 10 anos, por conta do que chamamos no direito de decadência, onde você perde o direito de dar entrada com o pedido de revisão da vida toda. Neste caso, aqueles aposentados que aposentaram a partir de dezembro de 2012, estes ainda podem dar entrada na revisão da vida toda. Terceiro pré-requisito: o benefício deve ter sido concedido antes da última reforma da Previdência, ou seja, antes do dia 13 de novembro de 2019. Quarto pré-requisito é ter começado a receber o seu benefício a partir de dezembro de 2012. E em caso de pensão por morte, a aposentadoria que gerou o direito de recebimento deste benefício deve ter sido concedido nos últimos 10 anos. E agora que você já sabe os pré-requisitos para dar entrada no pedido de revisão da vida toda, vou responder à pergunta: me aposentei em 2021, ou seja, aposentou após a reforma da Previdência. Tenho direito de entrar com o pedido da revisão da vida toda? A princípio, você pode pensar o seguinte: não tem direito porque o benefício dele foi concedido após a reforma da Previdência, que aconteceu no dia 13 de novembro de 2019. Mas a resposta correta para esta pergunta é depende. Via de regra, quem aposentou ou passou a receber pensão depois da reforma da Previdência, ou seja, depois do dia 13 de novembro de 2019, não tem direito de entrar com o pedido da revisão da vida toda. Porém, existem situações em que o benefício foi concedido após a reforma da Previdência ou o requerimento também foi feito posterior à reforma da Previdência, mas mesmo assim os aposentados e pensionistas possuem direito à revisão da vida toda, sendo os seguintes casos: o segurado, homem ou mulher, que deu entrada no pedido de aposentadoria, pensão por morte, antes da reforma da Previdência, ou seja, antes do dia 13 de novembro de 2019, mas por uma enrola administrativa do próprio INSS ou por conta da demora do processo judicial, a carta de concessão somente saiu em data posterior, ou seja, no ano de 2020, 2021 ou até mesmo nesse ano de 2022. E também tem aqueles segurados que deram entrada no seu pedido de aposentadoria após a reforma da Previdência, porém já havia completado todos os requisitos antes da reforma da Previdência, ou seja, já tinha preenchido os requisitos para obter a aposentadoria, por exemplo, por tempo de contribuição, tinha completado os 35 anos, mas deu entrada nesse benefício em data posterior, ou seja, no ano de 2020, 21, 22, e teve a carta de concessão. Porém, ele já tinha cumprido todos os requisitos até a data de 13 de novembro de 2019, antes da reforma da Previdência. E nestes dois casos, estes aposentados e pensionistas do INSS podem sim dar entrada na revisão da vida toda.
Lembrando que antes de dar entrada na revisão da vida toda, é necessário contratar um profissional da sua confiança, que vai analisar o seu caso, que vai realizar os cálculos para verificar se vale a pena você entrar ou não com a revisão da vida toda. E nestes dois casos que eu citei, são homens e mulheres que possuem o chamado direito adquirido, pois antes da reforma da Previdência, antes do dia 13 de novembro de 2019, já tinha completado os requisitos para obter a aposentadoria. E mesmo que pediu de forma posterior ou teve a aposentadoria concedida posterior à reforma da Previdência, podem sim dar entrada na revisão da vida toda, desde que seja compensativo. Afinal de contas, não é todo mundo que vai se beneficiar. Alguns, se dar entrada no pedido da revisão da vida toda sem realizar os cálculos, pode, na verdade, ter o valor da aposentadoria diminuído em vez de ter sido majorada. Portanto, fique atento, não entre com o pedido da revisão da vida toda sem antes realizar um cálculo, sem antes consultar um profissional da sua confiança e entender se vale a pena ou não vale a pena dar entrada neste tipo de pedido, tá bom? Espero ter esclarecido as suas dúvidas e para isso eu peço então que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações, deixa seu like, comente à vontade, compartilhe esse vídeo e não se esqueça, estou aqui para lhe ajudar sempre. Portanto, peço a sua força para compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas. Deus te abençoe e um grande abraço.